Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 18, versículo 27. Está projetado aí? A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Então nós vamos ler todos juntos, amém? Vamos lá. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Agora vamos falar que nem crente que crê, né? Vamos lá. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você curvasse sua cabeça agora. Nós vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para este momento. Senhor, estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é bendita, a Tua palavra que é verdade, a Tua palavra, Senhor, que não precisa de atualização, porque ela é atual, ela fala conosco, ela é aquela, Deus, palavra que é como uma espada, que vai lá no fundo da nossa alma, que dilacera o nosso ser, que, Deus, quando entra na nossa vida, ela tem o poder de nos consertar, ela tem o poder, Senhor, de nos renovar, ela tem o poder de nos desafiar. Por isso nós te pedimos nesta manhã, ó Espírito Santo de Deus, que já habita em nós, que está dentro de nós, que faz em nós morada, seja aquele que venha verdadeiramente, ó Deus, ministrar esta palavra nos nossos corações, que ao recebermos esta palavra, Deus, ela possa entrar pela nossa mente, mas descer até o nosso coração, e ali, Senhor, encontrar um solo fértil, para que ali, ó Deus, não seja arrebatada pelo inimigo, mas que caindo na boa terra, no solo fértil, ela possa prosperar, ela possa crescer, ela possa germinar, ela venha a dar frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós não queremos sair daqui hoje, ó Deus, da mesma forma como entramos. Queremos sair daqui mais abençoados, mais transformados, mais edificados pela Tua palavra. Por isso, ó Deus, usa o Teu servo nesta manhã, mesmo com todas as limitações. Usa, Deus, e que Teu Espírito Santo venha completar tudo aquilo, ó Deus, que talvez pela expressão humana não se consiga falar, mas que Teu Espírito, Deus, introduza no nosso coração a Tua palavra, que, como eu disse, é santa e bendita, Senhor. Assim, nessa hora nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amados, você provavelmente deve lembrar da história de Gênesis, em que Deus aparece a Abraão. Diz ali o texto que o patriarca estava sentado à porta da sua tenda, num dia, num horário bastante quente do dia, quando subitamente 3 homens apareceram diante dele ali, embaixo de uma árvore. Então Abraão saiu para se encontrar com esses homens. Abraão preparou uma refeição para eles e recebeu esses homens, esses varões, como visitas. Até aí, tudo normal. Mas durante a sua conversa, o Senhor perguntou a Abraão onde estava Sara, a esposa dele. E aí Deus disse algo que a gente pode dizer algo incrível, algo impressionante. Ele diz assim: Sara, a tua mulher, dará à luz um filho. Essa narrativa está lá em Gênesis capítulo 18, depois você pode ler. E na ocasião, Sara estava dentro da tenda, ouvindo a conversa, e quando ela ouviu isso, diz a palavra que ela riu consigo mesma. Sabe esse negócio de você rir consigo mesmo? Você não ri para os outros verem, mas você riu para você mesmo. Diante daquela ideia que para ela era uma coisa absurda, impossível, ela deve ter pensado. Ela ouviu Deus falando através daqueles homens para Abraão: ó, Sara, a sua mulher vai dar à luz. E ela fala: essa é brincadeira, não, eu sou velha, né? Já passaram os anos, é impossível.
porque ela tinha uma idade muito além da idade para se ter filhos, e Abraão era muito velho também para procriar, né? Abraão era bastante de anos avançados, né? Estou dizendo da forma física, né? Então imagine Abraão, né? Naquela idade toda ainda conseguir fazer filhos. Contudo, quando Deus ouviu o riso da Sara, ele disse lá em Gênesis 18, 13 e 14: mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Vou repetir: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Acaso, diz a outra versão, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Você crê que existe para Deus algo demasiadamente difícil? Esta pergunta o Senhor faz para nós também hoje, nos dias de hoje. Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Amados, cada um de nós precisa enfrentar, tem de enfrentar as suas dificuldades, as suas próprias dificuldades na sua vida. E no centro dela, Deus pergunta a você: você acha que o seu problema é muito difícil para eu resolver? Será que é muito difícil para eu resolver? Ou você acredita que eu posso solucioná-lo, mesmo que você ache que humanamente é impossível? Jesus, no texto que nós lemos, ele diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem crê nessa palavra? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amado, você acredita nisso? Você acredita que Ele pode fazer o impossível no seu casamento? Você acha que existe alguma coisa que Deus não possa fazer, por exemplo, nos seus relacionamentos? Há alguma coisa impossível que Deus não possa fazer na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério, na sua saúde? Ou seja, lá qual área da sua vida for, você acha que Deus não tem o poder de fazer aquilo que você acha que é impossível? Nós, amados, somos muito rápidos em dizer aos outros que Ele pode. Não é assim? Nós temos uma fé inabalável quando se trata da questão do outro, quando se trata do outro. Quando vemos nossos amados enfrentando dificuldades, nós somos aqueles que primeiro dizem: aguente firme e olhe para cima, porque o Senhor é capaz. Não pare de confiar no Senhor, Ele é o Deus do impossível. E não há nada errado, absolutamente nada errado, quando nós falamos assim, quando nós nos expressamos assim. Mas mesmo assim eu fico pensando: será que nós cremos nessas verdades quando elas são aplicadas a nós mesmos? Quando é aplicado à nossa própria vida, às nossas próprias dificuldades? Porque Sara, que duvidou do Senhor, provavelmente ela diria o mesmo conselho às amigas dela. Vamos imaginar isso, vamos imaginar que Sara tivesse ouvido a respeito de um casal, esse casal servo do Deus Altíssimo, vivendo uma situação semelhante à dela. Ou seja, pessoas fiéis ao Senhor, pessoas fiéis que desejavam ter um filho, mas que já eram muito velhos para gerar este filho. O casal acreditava que Deus lhes havia prometido uma criança, mas agora eles estavam bem idosos, aquele casal estava idoso. E pouco a pouco eles estavam perdendo a confiança nesse sonho que eles tinham, nessa promessa de Deus. E vamos imaginar
que se nós perguntássemos a Sara o que ela lhes diria, provavelmente ela iria responder algo do tipo assim: eu diria a eles para ficarem firmes nas promessas do Senhor. Não se pode abandonar a esperança dos sonhos. Eles servem um Deus que faz o impossível, e Deus resolverá isso para eles. Talvez essa seria a posição, seria esse o discurso que Sara teria quando fosse indagada sobre essa possibilidade de não com ela, mas com um outro casal semelhante a ela. No entanto, Sara teve dificuldades em crer nisso em relação a si própria. Diz a palavra, ela riu consigo mesma. Que loucura isso. Eu gerar um filho, agora depois de velha? Abraão depois de velho? Deus está dizendo, mas isso é impossível. Não bate. Não tem nada a ver. Amados, hoje em dia, muitos cristãos agem de igual forma. Ousadamente proclamam o poder de Deus para os outros, mas não creem na palavra de Deus em relação a si mesmos. Eu queria dizer em primeiro lugar, amados, que não creremos, e nós não cremos de fato em Deus, a menos que creiamos que Ele é o Deus do impossível. Nós não cremos em Deus, se de fato a gente não crê que Ele de verdade é o Deus do impossível. Amados, para nós não será suficiente simplesmente cremos que Deus cremos em Deus apenas como Criador, como aquele que construiu todas as coisas, Ele fez o universo, Ele é o Deus supremo. Também temos que crer que Ele é o Deus que deseja ardentemente realizar o impossível nas nossas vidas, o impossível do ponto de vista humano. A Bíblia deixa claro, se não cremos nele nesses termos, significa que nós não cremos nele em absoluto, porque crer em Deus nos leva a crer que Ele é o Deus do impossível. Crer em Deus nos leva a acreditar que Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode resolver qualquer problema para nós. Eu acredito que nenhuma quantidade de aconselhamentos ajudará uma pessoa, caso ela duvide que Deus opere um milagre. Irmãos, é tão difícil nós aconselharmos pessoas, falarmos com pessoas que elas são céticas, não creem que Deus pode fazer o impossível na vida delas, que Deus pode operar um milagre. Por favor, meus irmãos, não me entendam mal quando eu falo isso. Não sou contra aconselhamento cristão, já disse aqui. Mas é inútil aconselhar alguém que não esteja inteiramente convencido de que Deus pode resolver o seu problema. Não importa que problema seja. A questão não é a complexidade do problema. A questão é a fé. Eu faço aconselhamentos. Mas, por exemplo, irmãos, eu tenho a nítida convicção de que nada posso oferecer a um casal que não crê que Deus não pode salvar o seu matrimônio. Estou dizendo casais, né? Quando eu aconselho pessoas separadas, individual, vamos dizer assim, é claro que as duas pessoas precisam crer, o casal precisa crer. Mas quando nós fazemos isso, quando a gente oferece isso, um aconselhamento, se o casal não crê que Deus pode salvar o seu casamento, não há como aconselhar. Pode parecer que para eles, que não exista a menor esperança, porque talvez haja eles tenham construído anos de ressentimento, tenham construído anos de amargura, então para eles não há mais a possibilidade de que aquele casamento seja refeito. Mas eles precisam estar convencidos de que Deus é o Deus do impossível, tanto um quanto o outro. Para aconselhamentos assim, um casal precisa ser questionado, ele precisa ser confrontado.
e questionado se eles creem verdadeiramente que Deus pode consertar o matrimônio deles. Recentemente nós falamos com uma pessoa e um deles estava completamente arredio, disse: não tem mais jeito. Eu não creio, mas você crê? Não, não creio. Já era. Não, mas Deus pode fazer. Não, não vai fazer. Nós precisamos crer que Deus tem poder para restaurar relacionamentos, que Deus pode fazer o impossível, irmãos. Senão a gente crê num Deus que qualquer um pode crer, um Deus que não faz nada. Eu tenho que perguntar para eles: você tem fé de que Deus, não importa o quão impossível possa parecer as coisas, Deus tem o poder para restaurar a sua vida, o seu casamento, etc, etc. Você crê nisso? Porque nós precisamos crer, irmãos. Se nós não crermos, se nós não entendermos que o Deus que é o Deus do impossível faça essas coisas, realmente não há como Deus agir na nossa vida. E quando a resposta é do tipo: mas o Senhor desconhece o que passei com o meu cônjuge, como foi, né? Aquela conversa que nós tivemos. Eu ganhei feridas muito profundas, a minha dor está além do que você pode imaginar. Esse tipo de resposta me diz que eles já engoliram a mentira do diabo. O diabo já os convenceu de que sua situação é irreversível. Quando Jesus falou muito claramente a cada um de nós, seus filhos: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então você precisa crer nisso, irmãos. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que aquilo que você acha impossível, que é impossível para você, que é impossível para os homens, é possível para Deus. É possível para o Senhor Deus. Há muitos crentes que estão desistindo dos seus matrimônios, dos seus relacionamentos, até mesmo ministros estão se divorciando. O fato é que eles não acreditam mais que seu matrimônio possa ser curado. Não acreditam que há uma cura do Senhor para o casamento deles. Simplesmente não confiam em que Deus faça o impossível por eles e para eles. Muitos casais já desistiram da restauração. Muitos casais já abandonaram a relação. Resolveram abandonar a relação, mas nos procuram, amados, apenas para ver se recebe a aprovação quanto às decisões que eles já determinaram nos seus corações. Eles não vêm pedir conselhos, não vêm pedir ajuda, só vêm informar, comunicar, ver se nós concordamos com aquilo que eles já determinaram. Amado, nenhum conselheiro do mundo inteiro pode lhe ajudar, a menos que você creia totalmente na palavra de Deus, do que refere-se à seguinte coisa: nada em sua vida está acima da capacidade de Deus de resolver. Amém? Nada em sua vida está acima da capacidade de Deus em resolver. Eu sei que falar sobre isso é difícil na nossa sociedade, nos dias de hoje, porque, como eu disse, às vezes as pessoas nos procuram não como casal, mas como indivíduo, e é difícil, porque às vezes um não é crente, outro não está na igreja, e é difícil nós aconselharmos. Mas quando nós temos a possibilidade de aconselhar os dois, aconselhar marido e mulher, nós falamos: Deus pode salvar o seu casamento, Deus pode fazer na sua vida o impossível, basta você crer. Ele falou isso, está na sua palavra. A palavra de Deus não mente. Deus tem a capacidade de resolver os seus problemas. Você precisa apenas acreditar nisso. Amados, caso contrário, o seu cristianismo está sendo em vão, sem sentido algum, porque você acredita em Deus só até um determinado ponto. Você, na verdade, não crê que Ele seja o Deus do impossível. Ele é um Deus amoroso, é um Deus bom, é um Deus misericordioso, mas tem certas coisas que Deus não consegue fazer. E o Senhor diz muito claramente: eu sou o seu Deus, e eu posso resolver isso para você. Servimos, amados, a um Deus que é capaz de resolver qualquer problema. Amém?
Independente de que problema for, independente de qual área for, Ele é um Deus que pode resolver o seu problema. Ele pode restaurar casamentos, Ele pode restaurar famílias, Ele pode reconstruir ministérios, Ele pode reconstruir igrejas. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. A segunda coisa que eu queria mostrar a vocês, que lá no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele descreve uma situação apavorante, uma situação que parecia, de fato, impossível resolver. No capítulo 9 de Marcos, um pai perturbado, aflito, trouxe o filho possuído de demônios aos discípulos de Jesus, em busca de libertação. E o rapaz não tinha simplesmente problemas ou rebeldia, estava cheio de espíritos maus, e eles controlavam todas as suas ações. A situação dele era conhecida por toda a região, e quando os outros pais viam aquele rapaz se aproximando, eu acho que eles guardavam seus filhos para dentro de casa, para não passarem perto daquele rapaz. Esse pobre rapaz era considerado um caso sem esperança, era surdo, mudo, e por isso só emitia alguns sons guturais, espumava pela boca como um cachorro louco, e fisicamente ele devia ser muito magro, de pele e osso, consumido pela sua terrível luta. E seu pai tinha de ficar com ele o tempo todo, pois os inimigos tentavam lançá-lo no rio, no lago mais próximo, ou sobre o fogo, buscando matar aquele rapaz. Imagino quantas vezes o pai teve que pular de um lago para tirar o filho, para ressuscitá-lo ali. Só evitar que o rapaz se matasse era um trabalho de tempo integral para ele. Imagina, mas o número de cicatrizes, de marcas, de queimaduras nesse corpo ferido. E ver o filho nessa situação, sem alguém capaz de ajudar, deve ter partido o coração daquele pai. Ele estava desamparado, não tinha ninguém para ajudar. O filho dele só vivia querendo se matar. Agora, quando o pai se apresenta aos discípulos, e aí começa todas aquelas coisas, ele começa a estribuchar. As escrituras dizem que os apóstolos, os discípulos, aliás, oraram por ele, talvez por muito tempo, mas nada aconteceu. Mas eu fico imaginando essa situação desse pai. Deve ter parecido uma situação impossível. Impossível. Ninguém podia ajudar. Nem os discípulos orando. E logo os escribas que duvidavam se ajuntaram em torno ali de Jesus, perguntando: por que o menino não fica curado? Estavam tentando Jesus. Será que esse caso é muito grave para você, Jesus? Será que numa situação dessas o diabo é mais poderoso? Mas aí Jesus entra em cena. Quando pergunta o que está acontecendo, o pai responde: trouxe meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. É um caso sem esperança. Mas Jesus simplesmente responde. Ele pergunta: será que pode curar? Ele fala assim: se pode curar, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos 9, 23. Cristo estava dizendo a todos os presentes: vocês acham que posso cuidar de qualquer situação, com exceção daqueles que estão no controle do inimigo? Quero lhes dizer que não há problema ou circunstância impossível que eu não possa resolver. Então, com uma só palavra, Jesus fez do impossível uma realidade. Repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Nessa hora o rapaz caiu no chão como morto, mas a Bíblia diz: Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Uma coisa que parecia impossível para qualquer pessoa, para aquele homem, para aquele pai, Jesus, com uma simples palavra, resolveu o problema. Você pode, amados, imaginar essa alegria, essa cena. O rapaz limpo, liberto, deve ter corrido para os braços do pai, deve ter o abraçado, e o coração do pai pulou de alegria, porque Deus havia resolvido o seu problema. Então, por que o Espírito Santo moveu Marcos a escrever, a incluir essa história no Evangelho?
Creio que foi para que a partir daquele momento todo pai saiba que pode confiar que Deus fará o impossível pelos seus filhos. O Senhor estava dizendo: posso restaurar qualquer coisa, posso restaurar qualquer pessoa, se apenas você crer, todas as coisas lhe são possíveis através de mim. Hoje, amados, em muitos lugares, muitos pais cristãos estão em agonia por causa dos seus filhos, porque seus filhos estão sendo gerados, estão sendo ali consumidos sob o poder do inimigo. Eles têm até orado pelos seus filhos por anos, mas agora estão perdendo as esperanças, porque não acreditam mais que possa haver transformação, estão convencidos de que perderam seus filhos para sempre. E o diabo tenta convencê-lo de que seus filhos são um caso sem esperança, que seus problemas jamais serão resolvidos. O diabo convenceu essas pessoas de uma mentira poderosa, de que Deus é incapaz de ajudá-los. Eu quero perguntar para você nessa manhã: em quem você vai acreditar? Em quem você vai acreditar? Amados, nós nunca devemos desistir de ninguém, pois nada, absolutamente nada, como eu disse, é impossível para o nosso Deus. Nós precisamos crer e nós precisamos continuar crendo que nada é impossível para o nosso Deus, que Deus pode resolver todos os nossos problemas, desde que nós nos coloquemos em confiança, em fé na sua presença. Porque, amados, a terceira coisa que eu queria dizer é que Deus pode trazer à vida tudo quanto você considera morto. Em Marcos capítulo 5, conta a história de Jairo, aquele desesperado líder da sinagoga que pediu que Jesus fosse curar a sua filha. A menina tinha 12 anos, estava ali à beira da morte, numa doença muito severa, e Jairo suplica a Cristo para que ele fosse à sua casa e impor as mãos sobre a menina. E Jesus concorda em ir com eles, mas primeiro ele parou no caminho para ministrar a uma mulher que padecia de uma hemorragia. Você sabe, aquela mulher que foi curada quando tocou ali nas vestes de Jesus Cristo. Enquanto Jesus tardava, chegou um mensageiro com aquela trágica notícia: olha, a sua filha acabou de falecer, Jairo. Por que você está incomodando o mestre ainda? E o coração de Jairo se apertou com aquela dor e pensou: se nós tivéssemos apertado o passo, se Jesus não tivesse parado aqui, se a gente tivesse chegado ali um pouco antes, teríamos chegado a tempo. Mas agora é tarde demais, minha filha se foi, trouxeram a notícia, ela já está morta. Mas Jesus disse para ele: não temas, somente creia. Amém? Não temas, minha filha está morta, já vieram me comunicar. Não tema, apenas creia. E quando eles se aproximaram da casa de Jairo, ouviram sons de choro, ouviram sons de pessoas chorando, lamentando. Era a família, eram os vizinhos de Jairo, todos lamentavam a morte daquela menina. E vejam só, mas o contraste daquela cena: ali estava Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é criador do universo, aquele que é capaz de fazer qualquer coisa que alguém possa imaginar. Ali estava aquele homem, Jesus Cristo, que é o Senhor. Entretanto, aquelas pessoas choravam na presença daquele que pode todas as coisas. Em resumo, é como se ele estivesse dizendo: Deus só pode operar enquanto há sinal de esperança. Mas uma vez que a vida acabou, não adianta mais invocá-lo. Ele consegue reverter a situação dessas? Não, ele não consegue, porque a menina já estava morta. Amados, quantos cristãos não invocam mais o Senhor porque acham que não há mais esperança para o seu problema? Há muitas pessoas que só confiam em Deus até o ponto em que algo na sua vida deixa de existir. Não me refiro somente à morte de uma pessoa, eu falo a respeito da morte de um casamento, de um relacionamento, de um sonho, da esperança pela salvação de uma pessoa querida, de um ente querido, ou qualquer outra coisa em sua vida que ele acha que é impossível de se resolver, é impossível de transformar, é impossível de restaurar, porque aquela coisa simplesmente morreu, não existe mais. E Jesus repreendeu esse tipo de incredulidade. Ele disse a seguinte àquela multidão que estava chorando ali na casa de Jairo:
Por que estáis em alvoroço e por que vocês choram? A criança não está morta, mas dorme. Por isso que ele falou, não temas, apenas creia. Ele diz aqui, mas ela não está morta não, ela apenas dorme. Ele estava declarando, a situação não está do jeito que vocês veem ou do que vocês pensam. Vocês acham que acabou a esperança, mas eu digo, haverá restauração, haverá cura, haverá ressurreição. Ele então dirigiu-se ao quarto da menina e, pronunciando apenas uma expressão, trouxe de volta aquela criança à vida. Ele disse, Talita cumi, quer dizer, menina, levante. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Estava morta, mas para Deus não há impossíveis. Ele pode trazer à vida aquilo que já morreu. E por que o Espírito Santo incluiu essa história, amados, no Evangelho de Marcos? Ele fez isso para nos mostrar que nada está muito morto, ou num estado muito avançado, que Deus não consiga restaurar para a vida novamente. Não existe coisa que não possa ser resolvida por Deus. Ele está dizendo, confia em mim para resolver o teu problema. Nunca é tarde demais para eu operar na sua vida. Nunca é tarde demais para eu operar nos seus problemas. Nunca é tarde demais para eu operar naquilo que você acha que não pode mais ser tocado, que não pode mais ser revigorado, que não possa ser mais restaurado. Nunca é tarde demais para mim. Para que a gente possa acreditar. E em verdade, amados, quando dizemos que Deus não pode resolver algo, nós chamamos Deus de mentiroso. Porque João escreve lá na sua primeira epístola, capítulo 5, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Eu queria perguntar nesta manhã, amados, quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é como a família, é como os vizinhos, é como os amigos de Jairo, que ficaram sentados, torcendo as mãos, e falando da situação inapelável, da situação impossível, da situação sem esperança, que não testifica que o nosso Deus é o Deus do impossível, ou aquele que crê que o Senhor pode resolver qualquer coisa. Quem é você nessa história? Amados, em quarto lugar eu queria dizer que basta uma palavra de Jesus, e o que estava morto vem à vida. Deus pode restaurar seja o que for em nossa vida, que pareça estar mortos só com uma palavra. Você pode estar com problemas financeiros. Você está com problema financeiro que não consegue pagar as contas? O problema financeiro é difícil, né, irmãos? Aconteceu isso com os discípulos do Senhor e ele resolveu o problema de modo sobrenatural. Quando chegou a hora de pagar imposto, Cristo e seus discípulos não tinham dinheiro para pagar aquela quantia necessária que deveria pagar. Então, como o Senhor resolveu aquela situação, Ele mandou Pedro ir pescar um peixe. E fala assim, ó, o primeiro peixe que você pescar, você abre a boca, vai ter uma moeda lá. E essa moeda vai dar para cobrir os impostos. E às vezes, amados, eu me pego imaginando Pedro, que deve ter pensado, dinheiro para pagar imposto na boca de peixe? Ah, esse eu quero ver. Esse eu quero ver. Eu fui pescador a minha vida toda. Eu já vi muitas coisas dentro de peixe, já vi verme, eu já vi anzol, já vi alga, mas nunca vi uma moeda. Porém, quando Pedro foi abrindo o primeiro peixe que ele pescou, ao abrir assim a boca, ele viu uma moeda cintilante, e o valor daquela moeda era suficiente para pagar todos os impostos, assim como Jesus havia dito. E por que o Espírito moveu os escritores dos evangelhos para registrar essa história, irmãos? E por que Jesus escolheu resolver essa situação através de um milagre? Porque Ele simplesmente não fez uma coleta, enviou seus discípulos para que trabalhassem por um dia para ganhar ali os recursos para pagar o imposto. Eu acredito que Jesus se moveu aqui
Amados, de modo sobrenatural, porque Ele queria provar a seus filhos que Ele vai fazer o impossível por nós. Ele pode resolver qualquer problema. Ele pode resolver qualquer problema financeiro. Ele pode resolver qualquer crise familiar, qualquer necessidade desesperadora. Eu creio que Deus pode resolver isso para nós. E Ele queria que soubéssemos que Ele é o mesmo Deus que alimentou com um pão trazido por um corvo, que impediu, Ele alimentou Elias, e Elias foi alimentado por um corvo que trazia pão para ele. Ele impediu que a botija da viúva se esvaziasse durante a seca, diz que todos os dias tinha óleo naquela botija, que protegeu outra viúva de seus credores, enchendo enormes potes de azeite a partir de um pequeno jarro. Aquele que alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, e depois alimentou outra multidão de 4.000 pessoas, só com alguns pãezinhos e peixes. Ele sabe que em certas ocasiões em nossas vidas, só um milagre para resolver, só um milagre. E Ele quer nos assegurar que Ele pode fazer o impossível para nós em qualquer situação. Em qualquer situação. Porém, irmãos, entendam bem o que eu estou dizendo aqui. Por favor, entendam bem. Então, entendam a minha fala, por favor. Não estou com isso querendo insinuar que você pode levar uma vida aí inconsequente, porque Deus tem a obrigação de te socorrer e de fazer os seus milagres. Esta mensagem não é um cheque em branco, esta mensagem não é um salvo-conduto para que você comece a desembestar na vida, para fazer as suas presepadas, fazer coisas sem pensar e a tomar decisões irresponsáveis e decisões inconsequentes. E depois você usar isso como benefício para que Deus te atenda na tua dificuldade. Ah, já que é assim, pastor, então eu vou começar a passar o cartão. Vou começar a passar o cheque, vou começar a fazer as prestações. Mas depois Deus vai dar um jeitinho. Deus vai arrumar para mim. Deus vai fazer eu ganhar na Mega Sena da virada. Entenda, irmãos. Entenda. Não é isso. Você precisa ser responsável em suas decisões. São coisas diferentes. E temos que ter discernimento. Mas Deus nos socorre com os seus milagres. Quando nós precisamos. Quando nós caímos num erro, numa besteira, não conscientemente, mas quando nós estamos enrolados, mas quando nós estamos desesperados, Deus faz milagres. Deus já fez milagres na minha vida, de receber dinheiro que eu não esperava. Deus fez tantas coisas, nós temos tantos testemunhos de Deus agindo, e Deus salvando, Deus fazendo milagre na vida financeira das pessoas, mas nós precisamos crer que Deus pode fazer o impossível, Deus pode resolver todas as nossas situações. E para terminar, amados, eis a maior operação de Deus que eu queria que você soubesse. Ele não só pode resolver a sua situação difícil, nesses termos que eu falei, dessas coisas que eu falei, de tantas outras que não dá tempo de falar, como também Ele pode resolver o teu problema de pecado. Aí quando fala pecado, o pessoal, ai meu Deus, já vem de novo a história de pecado. Eu quero terminar, já estamos terminando. Gilberto, quando você comprar, não compra dessa marca não. A gente pega a garrafa, ela a massa toda. Para terminar, amados, eu queria falar, eu conheço a história de um pastor que recebeu a carta de um presidiário, e essa carta partiu o coração daquele pastor. E o rapaz dizia naquela carta que ele era um pervertido sexual, e que estava preso por causa daquela perversão, não sei qual, mas ele estava preso por causa daquilo. E ele dizia na sua carta, olha, eu sei que eu não nasci assim, mas eu acabei me transformando nisso. Eu fui casado 3 vezes, eu tenho 4 filhos. A verdade é que eu gosto de tudo aquilo que é pervertido, pastor. Tudo o que se possa imaginar, você possa imaginar, eu provavelmente já experimentei. Eu quero parar, mas não consigo. Eu não paro.
Já superei crises de abstinência, isso não é o problema. Eu fui até capaz de me afastar um tempo da pornografia. Eu creio de verdade no poder que Deus tem de curar. Eu supliquei, eu chorei, eu implorei por socorro, mas parece que eu não consigo achar a porta para fugir do meu problema de perversão. Eu sempre tenho comigo o desejo de fazer a vontade do Senhor, porém constantemente deixo esse desejo de lado e caio outra vez nos problemas de luxúria. Eu menti para Deus, porque eu prometi nunca mais fazer de novo, mas sempre eu volto a fazer. E eu sofro, porque eu entristeço, eu sei que entristeço o Senhor. Quando vou à capela aqui no presídio, eu me sinto uma pessoa de duas caras. Aqui há homens que me respeitam, porque eu dou a eles bons conselhos, mas eu não guardo para mim mesmo esses conselhos. Eu toco piano e canto aqui, às vezes, nos cultos da capela, mas eu não me sinto bem, porque eu não estou bem. Ele disse assim na carta: eu prefiro morrer e ir para o inferno, do que alguma vez importunar mais uma pessoa inocente. Mas não quero ir para o inferno, eu quero servir a Deus, eu quero sentir e ter o amor de Deus. Eu estou numa armadilha, pois eu odeio o que faço, mas mesmo assim gosto e faço. E agora eu não sei mais o que fazer. O que nós poderíamos, se fôssemos nós, dizer a esse jovem? Eu acho que a gente poderia dizer: olha, não perca as esperanças. Deus pode consertar a sua mente pervertida. Ele deseja trazer cura para você. Então há uma cura, há uma restauração de Deus para toda a perversidade, para todo o seu problema de pecado, seja ele qual for. Mas precisa mais existir a fé de que o Senhor pode resolver esse problema para você. Existe a necessidade de nós crermos que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, quando nós simplesmente nos entregamos e cremos que Ele pode fazer o impossível. Há uma cura, como eu disse, há uma cura para todo o pecado. Mas existe essa necessidade, ainda que o seu pecado seja complexo, seja difícil, ainda que seja humanamente impossível, Deus pode. Eu queria dizer para você que Deus pode nessa manhã. Deus pode libertar qualquer pessoa dos piores pecados, das piores perversões que existem na terra. E hoje eu digo a qualquer pessoa, com esse amor profundo e real, se você quer libertação, Deus é capaz de conceder isso a você. Não importa qual luta que você enfrenta, seja ela qual for, Ele pode romper o seu hábito e te libertar. Quem crê nisso? Deus pode resolver o seu problema de pecado também, meu irmão. Se você cai no pecado sempre, e volta a cair, e se arrepende, e depois está fazendo a mesma coisa, e você começa a se perturbar, creia que Deus pode tocar na sua vida, Deus pode lhe restaurar, Deus pode trazer libertação para você. Mas nós precisamos crer que Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus, Deus pode fazer. Você precisa crer que nada em sua vida é impossível para Deus. Porque não existe garras do diabo que Jesus não possa tirar você de lá. Assim, meu amado, minha amada, aproprie-se dessa fé. Creia que Deus pode mudar. Creia que Deus pode transformar a sua vida. Creia que Deus pode resolver o seu problema. Ele concedeu isso àquela viúva pobre. Ele concedeu isso ao jovem possuído pelo demônio. Ele deu isso à filha de Jairo. Ele pode conceder a você também. Acaso existe coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Nosso Deus pode resolver qualquer coisa. Eu gostaria que você ficasse de pé.
E nós vamos orar agora, vamos pedir uma intervenção de Deus. Uma intervenção de Deus na sua vida. Eu queria que o pessoal do louvor pudesse vir aqui. O Ministério do Louvor. E nós já estamos encerrando a nossa mensagem, estamos encerrando este culto. Mas eu gostaria de, antes de encerrar, que você orasse a Deus, de que você começasse aí a orar ao Senhor seu Deus, e pedir a Ele que Ele te dê fé no seu coração, para crer no Deus que é o Deus do impossível, o Deus que pode restaurar todas as coisas, o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, de que tudo aquilo que nós pedimos. Deus pode fazer aquilo que é impossível para nós, porque os impossíveis dos homens é possível para Deus. Não há nada difícil para o Senhor. Como diz a palavra, acaso há coisa demasiadamente difícil, há coisa impossível para Deus? Não há nada. Não há problema maior, não há problema tão grande que Deus não possa resolver para você. Nem o seu problema de pecado, nem o seu problema financeiro, nem o seu problema espiritual, nem o seu problema emocional, nem as lutas no seu casamento, nem o seu ministério. Talvez você esteja frio, nem na sua família. Talvez você tenha um relacionamento muito conturbado na sua família, mas Deus pode restaurar. Deus pode fazer o impossível. Ele pode resolver qualquer problema, meu irmão. Eu gostaria que você começasse a orar, começasse a invocar a Deus, começasse a pedir a Deus: Deus, mostra isso para mim. Deus, que meu coração se encha de fé, meu espírito se encha de fé nessa hora, e de crer que o Senhor pode resolver. Eu vou clamar a Ti. Esse é o ano, Senhor, da cura. É o ano que o Senhor vai curar, ó Pai. Vai me curar, vai curar a igreja de todas as suas necessidades, de todos os seus problemas, de todas as suas enfermidades, quer sejam elas físicas, espirituais, emocionais. Eu creio, Deus, que o Senhor vai fazer algo impossível para nós. Que é impossível para nós, mas para o Senhor, ó Pai, basta apenas uma palavra, como foi para aquela menina, a filha do Jairo, Senhor. Apenas uma palavra a levantou, a tirou da morte, a fez caminhar, a fez voltar à vida, Senhor. Ah, Deus, aquele menino que estava possesso, Deus, que não tinha esperança, o Senhor, ó Pai, apenas com uma palavra, ah, Deus, transformou a vida daquele jovem. Ah, Deus, transformou a vida de Sara. Oh, Deus, tem transformado tantas vidas. Nós cremos, ó Pai, nós queremos, Senhor, nesta hora, Deus, comece a orar, queremos, ó Deus, ver as Tuas boas mãos. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode operar maravilhas. Nós vamos crer, Senhor, que aquilo que é impossível vai se tornar possível, porque Tu és o Deus verdadeiro, o único Deus.